O eco da verdade. Na sala de terapia, a luz suave iluminava o rosto de Clara, enquanto o Dr. Ramos, um psiquiatra de olhar penetrante, a observava com atenção. A atmosfera estava tensa, carregada de segredos e medos. "Você já teve pensamentos sobre machucar alguém?" Ele perguntou, sua voz calma e controlada. "Nunca", respondeu Clara, sentindo-se mais aliviada do que temerosa. Mas havia algo em seu olhar que denunciava a agitação interna. "Isso é bom", disse ele, inclinando-se ligeiramente para a frente, como se tentasse alcançar o que estava escondido nas sombras de sua mente. "Mas, Clara, é importante que você me conte a verdade. Você pode confiar em mim." Clara hesitou. Ela sabia que o que se escondia em sua memória era algo que ninguém poderia entender. Um evento que ocorreu numa noite fatídica, em uma festa de aniversário que deveria ser alegre, mas acabou em tragédia. "Foi uma noite comum", começou ela, o eco de risadas ainda ressoando em sua cabeça. "Meus amigos, a comida, a música, então algo aconteceu. Eles começaram a se comportar de maneira estranha, como se estivessem sob influência de algo." "Influência de que tipo?" Dr. Ramos perguntou, seu olhar se tornando mais intenso. "Não sei. Era como se estivessem em transe", ela disse, o tremor em sua voz aumentando. "Quando tentamos conversar, tudo se tornou confuso. Fui até a cozinha para pegar mais vinho. O último que comprei era caro e eu só queria impressioná-los." "Quantas pessoas estavam lá?" ele perguntou, anotando rapidamente. 4. Holly, Janet e Alex. E eu. Depois que voltei, eles estavam todos caídos na mesa, sem vida. Não conseguia entender o que havia acontecido. A cada palavra, a sala parecia se tornar mais fria, as sombras se estendendo em direção a Clara, como se a própria verdade estivesse se manifestando. Dr. Ramos continuou a ouvir, mas a expressão em seu rosto indicava que ele estava começando a ligar os pontos. "E o que aconteceu em seguida?" ele perguntou, a voz agora mais suave, quase uma sussurro. Eu não sei. Tudo ficou escuro", disse ela, as lágrimas escorrendo por seu rosto. "Mas eu tinha uma sensação, como se eu fosse a responsável, como se a verdade estivesse se alimentando de mim. Tentei contar a eles o que vi na noite anterior, uma visão que me assombrava. Era um ser, algo indescritível, que devorava tudo ao redor. E sempre que tentava falar, eu sentia que algo estava me tomando." O psiquiatra se inclinou para a frente, parecendo profundamente intrigado. "Você acredita que o que viu poderia ter causado a morte deles?" "Sim, mas não era só isso. Era como se a verdade fosse veneno. Quanto mais eu tentava explicar, mais eles eram consumidos. Uma vez que você sabe, você não pode voltar atrás." Dr. Ramos a observou com preocupação. "Clara, é importante que você entenda que segredos podem se tornar perigosos quando guardados. Às vezes, a verdade é mais pesada do que podemos suportar." Mas antes que ela pudesse responder, a luz da sala começou a piscar. Um frio intenso tomou conta do ambiente e Clara sentiu a pressão no peito aumentar. O rosto do doutor Ramos tornou-se indistinto e ela percebeu que ele estava sendo engolido pela sombra que emanava de sua própria mente. "Doutor Ramos!" ela gritou, mas a voz ecoou de volta, sem resposta. A verdade havia sido revelada e com isso veio a dor. Clara percebeu que o que ela carregava não era apenas um segredo, mas uma maldição que se alimentava de sua alma. O eco de suas palavras ressoava em sua mente, um lembrete constante de que algumas verdades são melhor deixadas enterradas. E assim, naquele instante sombrio, ela entendeu a lição. A verdade pode libertar, mas também pode destruir.